O bem-estar, irmãos, como nós estávamos falando, de uma família se percebe pelo prazer que eles têm de conversar um com o outro. Quando não tem esse prazer, irmãos, a luz vermelha já acendeu há muito tempo. É como uma bomba relógio que a qualquer momento pode explodir. E o alerta disso é esse canal do diálogo trancado. E muitas vezes esse canal do diálogo ele é trancado por causa da atitude de uma parte ou de ambas as partes que não querem ouvir. E quando não se quer ouvir, se cala. O marido se cala, não fala mais. Só que vai gerando o quê? Uma bomba ali dentro. E às vezes quando estoura, aí a pessoa fica toda chorosa, ou o marido fica todo ofendido, a esposa ofendida. Mas por quê? Olha para trás e veja, você trancou o canal do diálogo, você fechou os ouvidos para não ouvir. O orgulho, a teimosia, o eu. E se faz isso entre família, se faz isso com Deus também. A Bíblia nos mostra que Deus também se cala. Deus falou com Saul de diversas formas. Saul trancou e não queria ouvir Deus. Preferia ouvir o conselho dos seus generais, preferia ouvir o conselho das suas próprias razões, do que ouvir Deus. Deus veio através do profeta e determinou como ele deveria fazer. Mas ele preferiu ouvir os seus homens ao seu redor. Ou seja, ele trancou. Ali não foi a primeira vez que ele tinha trancado. Ali foi a gota d'água. Ele já tinha se posicionado com uma posição clara em não querer ouvir a voz de Deus há muito tempo. E o que aconteceu? Deus também, ele tem paciência. Mas ele chega um momento que a paciência dele tem um limite. Deus é um Deus de misericórdia, mas Deus também é um fogo consumidor, diz a Bíblia. E às vezes as pessoas geram uma certa impressão de um Deus, como posso dizer, um Deus soft. Aquele Deus que o mundo ali fora pinta, aquele Deus que só sabe amar, mas que fecha os olhos para toda atitude errada, vive em qualquer tipo de vida. E acham que, o meu Jesus, cada um tem o seu Jesus. O meu Jesus é dessa forma, o outro, o meu Jesus é dessa forma. E aí tem Jesus para todo tipo. Mas Jesus formado pela ilusão deles, porque Jesus tem um só. E ele nunca se dobrará a qualquer tipo de vida ali fora. E essas pessoas, se você chegar e dizer que a vida delas está errada e que aquilo vai culminar no juízo de Deus, elas vão olhar para você e dizer: não, o meu Jesus é um Jesus de amor, de misericórdia, de compreensão. E esquecem que ele também é fogo consumidor. E Deus se calou então com Saul e não falou mais com ele. Não falou. Ao ponto que chegou o dia que aí agora ele queria ouvir a voz de Deus. Mas aí ele tinha passado a linha. Deus já tinha determinado o juízo sobre ele. E ele procurou ouvir a voz de Deus por sonhos. Deus não falou. Ele queria ouvir a voz de Deus pelo Urim e Tumim. Você sabe, o Urim e Tumim eram aquelas 12 pedras preciosas no peitoral do sacerdote. Alguém trazia um assunto, se o assunto fosse da vontade de Deus, aquilo brilhava. Se não fosse da vontade de Deus, não havia brilho nenhum ali. E ele tentou ouvir a voz de Deus pelo Urim e Tumim, Deus não falou. Ele tentou ouvir a voz de Deus pelo profeta, Deus não falou. Ao ponto que o desespero de Saul foi tão grande, que ele, que tinha assinado um decreto, que era pena de morte consultar feiticeiros, ele agora vai em busca de uma feiticeira.
no desespero de ouvir a voz de Deus. Mas por que chegou a isso, irmãos? Porque ele trancou o canal. Não venha ser o caso de alguém entre nós rejeitar, se opor à voz de Deus, se opor ao conselho de Deus, ao ponto de Deus também se calar. Não venha ser o caso, familiarmente, de uma esposa, ou um marido, ou um filho se calar, ou melhor, se trancar os seus ouvidos, não querer ouvir conselhos, ao ponto daquele pai se calar. Depois pode que queira ouvir, mas vai ouvir daí o que não gostaria. Então veja, irmãos, que a pessoa mais bem-sucedida é aquela que sabe ouvir. Sabe ouvir. Ela sempre está aprendendo. A sabedoria está no ouvir. O caminho mais curto para a sabedoria é ouvir. É o caminho menos complicado, mais curto, mais objetivo, é o ouvir. E para ouvir a voz de Deus, é necessário se aproximar de Deus. Se você quer ouvir alguém, você se aproxima daquele alguém. Quer ouvir o conselho daquela mãe que tem experiência, filha, se aproxime da mãe. Filho, se aproxime do pai. Quer ouvir o conselho de Deus? Quer ouvir o que Deus tem a dizer para você? Deus tem muitas coisas a dizer. Deus está vendo perigos lá na frente. Deus está vendo desgraças. Deus está vendo situações que Ele não gostaria que passássemos. Mas quer ouvir? Então eu devo me aproximar dEle. E começar, e então desenvolver essa intimidade com Ele. E Ele vai fazer o quê? Vai falar comigo. Vai me alertar. Amém? Em João capítulo 10, versículo 27, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então é se aproximar. Quem está seguindo está próximo. Por isso que elas ouvem a voz dele. Se elas não estão seguindo a Ele, elas não estão próximo dEle, elas não vão ouvir a voz dEle. Também Isaías 30, verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. A palavra que está por detrás de ti, a palavra que está junto, próximo de ti. Mas para estar próximo, junto de ti, você tem que ter se aproximado.